Se você está pensando em comprar um imóvel, seja um terreno, uma casa ou um apartamento, esse vídeo é exclusivamente para vocês, porque hoje eu vou contar aqui abertamente quais foram os erros que eu cometi na compra do meu terreno financiado. Então fique comigo até o final desse vídeo para você não perder nada e não cair em ciladas. Depois não diga que eu não avisei. Bom, se é a sua primeira vez aqui nesse canal, muito prazer, eu sou o Gleidson, consultor financeiro, e aqui nesse canal eu ajudo pessoas a organizarem as suas finanças, quitarem as suas dívidas, realizarem investimentos para conquistarem os seus sonhos da melhor forma possível. Então eu já quero te convidar a se inscrever nesse canal e a ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo que eu tenho lançado por aqui durante todas as semanas. Bora lá para o vídeo? Primeiro, já quero abrir aqui para vocês que esse erro não foi recente, tá? Já fazem mais de 10 anos, mas como eu aprendi aí boas lições para não cair mais em ciladas, por isso que eu decidi trazer esse conteúdo aqui para vocês. Eu comprei esse meu terreno lá em meados de 2013 ou 2014. Não me recordo muito bem o ano, eu também não procurei o histórico aqui. Mas foi mais ou menos aí nesse período. Por que eu decidi comprar? Eu morava de aluguel com a minha esposa, nós estávamos recém-casados e eu já começava a guardar um pouco de dinheiro ali, né? Nós tínhamos a intenção ou de comprar a nossa casa ou de construir, só que nós não conversávamos muito sobre isso. Eu não tinha muita noção sobre organização, sobre planejamento financeiro. Eu já anotava ali tudo que a gente ganhava, tudo que a gente gastava, mas isso era só. Era o máximo que nós fazíamos. Eu não tinha ali um controle, um planejamento para a minha reserva de emergência ou um planejamento para comprar a nossa casa. Eu não tinha nada disso e eu nem conversava sobre isso com ela. Então, como todos os meses eu guardava aquele dinheiro ali, nós juntávamos o nosso pagamento, pagávamos o aluguel, todas as contas e sempre guardávamos ali uma quantia. Só que por nós termos aquele dinheiro guardado, sempre que a minha esposa queria fazer algo que já estava fora ali do nosso orçamento do mês, eu falava para ela, vamos esperar o próximo mês, porque esse mês o nosso dinheiro já acabou, né? Daí ela falava assim, não, mas tem aquele dinheiro que está lá guardado lá no banco, né? Na época eu guardava o dinheiro na poupança. E aquilo começava a me estressar, eu ficava indignado, porque eu pensava, nossa, mas a gente está guardando aquele dinheiro, a gente precisa ter um dinheiro guardado. Só que eu não expressava para ela qual que era o motivo daquele dinheiro guardado. Eu sabia que um dia eu queria comprar ou construir a nossa casa, mas não era para esse objetivo em específico. Então, como aquele dinheiro não tinha um nome, não tinha um objetivo, é claro que ela queria pegar e gastar com o que a gente queria fazer ali no dia a dia, né? Foi aí que eu comecei a pesquisar algumas casas à venda, tanto na cidade que eu morava, como na cidade vizinha. Naquela época nós morávamos lá no interior de São Paulo, então eu comecei a pesquisar formas de financiamento e tudo mais. E como eu comecei a fazer bastante pesquisas, começou a aparecer também alguns terrenos. E logo que começou a aparecer esses terrenos, eu vi uma oportunidade que era um loteamento que estava ainda se iniciando. Então a venda daqueles lotes seriam ali de forma parcelada, com uma baixa entrada, um parcelamento direto com a construtora. E ali eu vi uma oportunidade. E aí eu conversei com a minha esposa, eu falei para ela, o que você acha da gente comprar esse terreno? A gente pega o dinheiro que a gente tem lá e dá de entrada, e o restante a gente vai assumir aí as parcelas a perder de vista, porque eram muitas e muitas parcelas. De imediato ela não quis, ela não gostou da ideia, então eu também não expliquei ali de uma forma bem argumentativa, né? Então passou-se algumas semanas, e ali teve o lançamento daquela construtora, e aí eu comecei a ver novamente várias publicações ali, que ainda tinham alguns terrenos à venda e tudo mais, e eu falei para ela, olha, a gente vai lá ver. Conversei ali melhor com ela, chamei ela para ir ver. Quando nós fomos ver lá no lançamento, já tinha acontecido o lançamento oficial, mas ainda tinha alguns terrenos, então ainda tinha ali a questão do salão, do lançamento, a maquete, para a gente ver como que seria todo aquele loteamento, todo aquele empreendimento. Ali eu consegui convencer ela e nós decidimos comprar aquele terreno então. Só que aí já começa alguns erros que eu obtive, que eu fiz naquela compra, que eu já quero começar a compartilhar aqui com vocês. E o primeiro erro que eu obtive na compra desse terreno foi não visitar o local desse terreno. Por quê? Quando nós fomos fazer a visita, estava ali um salão na entrada do loteamento, porque estava tudo estrada de terra, as máquinas estavam trabalhando, era um loteamento que era mato só, né? Começaram ali a fazer as ruas para colocar o poste de energia, rede de esgoto, para asfaltar e tudo mais. Então estava bem cru, estava bem no início. Seriam 3 anos de obra para entrega, para liberar para construção. Então, dependendo do dia que você fosse, você até conseguiria subir lá e visitar, porque se eu não me engano, era em torno de 1.200 ou 1.500 lotes. Então, era um local grande. Só que no dia que nós fomos, tinha chovido no dia anterior.
e aí a estrada lá dentro, né, desse loteamento estava muito ruim e não estava liberada a entrada. Então o corretor me falou que, de acordo ali com os lotes que eu vi pela maquete que eu queria, eu já gostei de um que estava lá em cima, lá bem no alto, né, que teria a vista toda ali do loteamento, e era um também que cabia ali no nosso orçamento, que era diferentes valores, de acordo com a localização ali dentro do loteamento, de acordo com o tamanho, e esse cabia bem ali no nosso orçamento, ficava bem apertado, mas cabia. Então ele me falou que tinha esse, era um dos últimos. Na verdade, primeiro, nem era o que estava mais lá no alto, era numa paralela, era numa rua, numa descida paralela ali, e eu falei, não, beleza, eu vou querer, só que eu quero visitar. Então, naquele dia não podia, não tinha como. E eu tinha meus compromissos, a minha esposa também, nós trabalhávamos em outra cidade, que a gente morava em outra cidade, não naquela, que era a cidade vizinha. Não tinha como eu ficar indo ali várias vezes. E ele me falou que iria abrir para visita no meio da semana, se caso fizesse sol. Então, o que eu fiz? Eu pedi para o meu pai ir lá visitar, porque o meu pai é mestre de obras, ele sempre trabalhou com construção. Então, eu falei para ele, pai, você não consegue ir lá visitar para ver se o terreno está numa localização boa, se eu não vou ter muitos problemas depois ali com a construção. Daí meu pai falou, não, eu consigo sim. Daí chegou ali um dia durante a semana, meu pai foi lá e tinha acabado de liberar um outro terreno. Então, mais perto ali na rua de cima, que aí teria vista total ali do condomínio, do loteamento e tudo mais. E aí meu pai me ligou e falou, ó, liberou um terreno ali tal, eu não consegui ver muito bem, eu acho que meu pai me falou assim também. Só que o que o corretor me falou depois? Que o terreno ele era em declive, declive é quando é descida, só que o corretor me falou que era 15 metros mais ou menos reto e os últimos 5 metros em declive. Isso ficou cravado aí na minha mente. Ele me falou isso e eu falei, ah, então beleza, eu vou querer esse. Não vai ter tantos problemas assim na construção depois, né? Que quando o terreno é em declive, ou precisa aterrar, ou precisa fazer uma construção lá embaixo para depois começar a subir para o andar de cima. E eu não queria que tivesse tantas dificuldades assim, né? Na época o dinheiro não estava assim tão fácil para nós, né? Nós estávamos começando ali a nossa vida profissional, a nossa vida de casados. Então, eu acabei fechando aquele contrato sem ao menos ter ido ver, sem ao menos ter ido visitar o terreno lá dentro do loteamento. E esse já foi um dos primeiros erros que eu cometi. Por quê? Depois, quando estava ainda em obras e liberou o dia para visita, eu já tinha pago, já tinha assinado o contrato, já tinha pago algumas parcelas e tudo. Aí nós fomos lá realmente visitar como que estava a obra e fomos até o local do terreno. Ali eu já vi que o meu terreno era bastante declive, era bastante descida, já desde o início. Não tinha nada de 15 metros planos, igual o corretor havia me falado, e só os últimos 5 em declive. Não, era totalmente queda. Então esse já foi um dos primeiros erros que eu cometi na compra desse terreno. Ter comprado, ter assinado o contrato, sem ao menos ter ido visitar o local. E o segundo erro que eu cometi na compra desse terreno, esse daqui, ó, me corrói até hoje. Por quê? Não sei se você já viu os vídeos anteriores, mas eu acabei de comprar a nossa casa, né, a nossa primeira casa. Porque esse terreno eu acabei nem construindo nele, eu paguei ele tudo certinho, mas eu acabei nem construindo. E agora, como nós nos mudamos para outra cidade, nós acabamos de comprar a nossa casa de forma financiada. Se você não viu, eu vou deixar um vídeo linkado aqui em cima, para que você corra assistir lá sobre as condições de financiamento, as etapas, tudo certinho, e vou deixar um outro vídeo aqui também falando da novidade aí que nós deixamos aqui sobre a compra da nossa casa. Mas quando eu fui financiar essa casa e chegou o contrato, eu li linha por linha. Tanto que eu vou trazer mais vídeos aqui falando sobre algumas observações muito importantes que você precisa ter quando você vai assinar um contrato ali de financiamento imobiliário, principalmente aí de casa ou de apartamento. Só que quando eu comprei esse terreno, o contrato ele foi direto com a construtora, então foi algo mais fácil, mais acessível do que pelo banco, né? Na época eu tive que dar 10% de entrada e o restante era parcelado em 120 meses, então em 10 anos. O que eu pensei? Naquela época a parcela estava em torno de R$ 680. Já era um pouco pesado para mim. Mas eu estava terminando a minha faculdade, eu estava terminando de pagar a minha moto, se eu não me engano também, que era através de um consórcio, mas eu já tinha pego a moto, estava finalizando ali o pagamento das parcelas, e aí eu pensei, bom, eu vou finalizar a faculdade e eu vou finalizar o pagamento da moto, já é o dinheiro ali para o pagamento dessas parcelas, então eu vou me apertar um pouquinho aqui, daqui a pouco já vai ficar super tranquilo. E o que eu perguntei para o corretor? Mas essas parcelas vão aumentar, vai ficar fixa? Daí o que ele me respondeu? Bom, vai aumentar sim, só que é coisa muito pouca aí durante os anos, em torno de 5 ou 10 reais por ano. Tem ano que nem aumenta. Eu não me recordo qual que era o índice, se era pelo IGPM ou se era pelo IPCA, mas na época eu não tinha noção nenhuma sobre esses índices também. Então, sem ler o contrato, eu só li ali a questão do valor, dos nossos dados e tudo mais,
e assinei, a minha esposa assinou e bora, vida que segue. Só que o que aconteceu? À medida que se passou ali um ano, já veio o reajuste. E o reajuste já foi expressivo. Já subiu, se eu não me engano, quase R$ 100. Quando passou-se mais um ano, já veio outro reajuste também. E durante todos os anos ia reajustando um valor muito grande ali para o meu orçamento, para o meu fluxo de caixa. É claro que teve ali um período de 1 ou 2 anos que não teve reajuste, por conta da pandemia também, eu acredito, né? Os índices devem ter ficado ali no negativo, então acabou que nem teve reajuste. Mas só para você ter uma noção, quando eu iniciei a pagar aquele terreno, eu pagava a parcela de R$ 600 por mês. Ah, outra conta que eu fiz na minha cabeça também na época. Bom, eu vou livrar aqui as parcelas que eu tenho, tanto da faculdade e do carro, só que os anos vão se passando, a minha renda vai aumentando. Então, esses R$ 600 vai ficar aqui cada vez mais insignificante aqui no meu orçamento. Mas, como as parcelas elas foram reajustando também ali numa proporção grande, eu iniciei pagando em torno de R$ 600, e quando eu finalizei, após aí 9 ou 10 anos, a parcela estava em torno de R$ 1.350. Então, estava mais que o dobro. Então, esses reajustes acabou aí complicando também o meio do caminho. Teve um momento que eu me endividei, no momento aí que eu abri a loja com a minha esposa, já tenho vídeos aqui falando aqui nesse canal. Então, tudo isso acabou complicando e muito o nosso fluxo de caixa. Então, uma orientação que eu já dou para você, se você vai comprar um imóvel, seja um terreno, uma casa, um apartamento, você precisa ler as cláusulas do contrato, precisa ler linha por linha. Se ficou em dúvida, pergunte para o corretor. Se for possível, contrate um advogado também para que possa aí te auxiliar em todo esse período. Eu vejo muitas pessoas, inclusive eu tenho clientes que estão passando por essa situação de compra de apartamento na planta e o corretor fala que as parcelas vão ser ali fixas, vai ser tranquila. Só que muitos corretores acabam não falando sobre aquela taxa que, se eu não me engano, é de evolução de obra. Então, todos os meses, até a entrega ali do apartamento, fica subindo o valor daquelas parcelas, até que muitas vezes se tornam inviável ali no orçamento da pessoa. Sendo que muitas pessoas parcelam a entrada e ainda tem ali o valor da parcela do financiamento mensal. E aí vem junto essa taxa de evolução de obra, fica subindo cada vez mais o valor que a pessoa precisa pagar ali por mês. Então você precisa estar muito atento ao contrato, não saia assinando qualquer coisa sem ler. O terceiro erro que eu cometi na compra desse terreno foi usar quase todo o dinheiro que eu tinha guardado, que seria a minha reserva de emergência, apesar de eu não ter uma definição para aquele valor naquele momento, mas era o único dinheiro que eu tinha guardado, então era uma reserva de emergência. Então eu peguei aquele valor e dei quase todo ele de entrada, eu fiquei com um pouquinho ali de caixa ali na minha poupança, e os meses foram se passando, aí chegou aquele período que eu já compartilhei aqui com vocês, eu e minha esposa começamos a comprar roupas para revender. O negócio foi muito bom, porque nós revendíamos ali no porta a porta, compramos o nosso carro financiado, e ali nós conseguimos aumentar as nossas vendas, porque aí nós poderíamos levar mais mercadorias para as pessoas. E passou-se alguns meses, alguns anos, decidimos abrir a nossa loja de roupas no centro da cidade que nós morávamos. Na verdade, daí nós mudamos, né, para a cidade que nós compramos o nosso terreno, e ali nós decidimos abrir a nossa loja de roupas. E ali começou toda a minha história com endividamento, com problemas financeiros. Por quê? Eu já não tinha mais reserva alguma, as minhas despesas aumentaram demais, e a renda que eu obtinha ali tanto com a minha loja como com o meu serviço que eu retornei para o mercado de trabalho não eram suficientes. Então eu precisei vender o meu carro, ali eu comecei a parcelar fatura de cartão de crédito, comecei a solicitar empréstimo pessoal, empréstimo consignado. Por muitas vezes eu quase cheguei a vender esse terreno. Tanto é que eu fiquei atrasado, com a parcela dele atrasado. Eu atrasei por um mês, então eu estava sempre pagando a parcela em atraso, com juros. Depois eu atrasei mais uma, então eu comecei a pagar sempre duas parcelas atrás. E quando foi para a terceira parcela em atraso, chegou a notificação para mim que se eu não acertasse aquele valor pendente, eu iria para a justiça e eu acabaria perdendo ali o meu bem, eu acabaria perdendo o terreno e tudo que eu acabei pagando. Então eu entrei em contato ali com a construtora para ver se eles parcelavam via cartão de crédito, porque eu tinha um limite ali para parcelamento. Eles não parcelavam via cartão de crédito, então eu precisei fazer um outro empréstimo para acertar aquele valor que estava em atraso. Então eu comecei a pagar a parcela mais a parcela do parcelamento que eu fiz aí do empréstimo. Então isso quase me fez perder aquele terreno e todo o valor que eu tinha investido. E se eu não me engano, eu tive que fazer esse acordo com eles por 2 vezes. Não me lembro se foi somente uma ou 2 vezes, mas eu estava ali, ó, com a corda no pescoço. Por quê? Porque eu acabei comprando um terreno sem ter aí um planejamento, sem ter aí uma reserva de emergência. E claro, depois veio todas as outras questões, né? Eu abri um negócio também sem ter um planejamento. Eu já tenho vídeos falando aqui nesse canal.
Mas hoje, como o tema é sobre a compra do meu terreno, esse foi mais um dos erros que eu cometi e que eu não quero que você cometa. Vai comprar um imóvel? Se planeje e tenha uma reserva de emergência para suprir aí alguns meses que você possa ficar em aperto, que você possa perder a sua fonte de renda, para que isso não venha a se tornar um transtorno aí na sua vida. O quarto erro que eu cometi na compra desse terreno foi não ter um planejamento. Sim, como eu mencionei para vocês aí no início desse vídeo, eu quis comprar ele porque eu tinha um dinheiro guardado, eu não conversava com a minha esposa sobre os nossos planos, e ela queria pegar aquele dinheiro para gastar no dia a dia. Então eu pensei o seguinte: bom, se eu pegar esse dinheiro e dar de entrada, e eu ter uma parcela para pagar todos os meses, em vez da gente guardar dinheiro, nós temos uma parcela, um boleto para pagar, ela vai entender que agora nós temos o pagamento aqui desse investimento, né? Porque terreno, até o momento ali, era um investimento para nós. Então, o meu erro foi esse. Eu calculei aqui na minha mente, eu não tive um planejamento para fazer isso. Eu fui meio que na sorte, meio que no achismo. Veio essa ideia, opa, vamos fazer, vamos ver o que Deus quer aqui para nós, né? Seja o que Deus quiser. E com isso eu acabei entrando aí depois de alguns anos num ciclo aí de dívidas que eu precisei aí ter muitos aprendizados, muito direcionamento para que eu conseguisse ali me reorganizar. Mas se você quer comprar um imóvel, tenha um planejamento antes. Entenda as suas finanças, saiba o que você precisa fazer, tenha projeções aí para os próximos meses, para os próximos anos, para o futuro, para que você não venha se apertar no decorrer do caminho também. E o último erro que eu quero compartilhar aqui com vocês, que eu acabei cometendo na compra desse terreno, foi compartilhar com muitas pessoas. Sim, naquele momento eu era o famoso boca de sacola, eu acho que é isso que as pessoas falam por aí, né? Boca aberta, porque eu saía compartilhando a minha vida para todo mundo. Ah, eu vou comprar um carro? Ah, então, gente, o que você acha de eu comprar um carro aqui, ali, fazer dessa maneira? Eu vou fazer uma viagem? Lá estava eu compartilhando com todo mundo. E na compra desse terreno foi a mesma coisa. Quando eu estava comprando, eu já estava falando ali para algumas pessoas, e após eu ter assinado o contrato, e daí que eu comecei a falar mesmo para todo mundo. Só que hoje eu trago aqui alguns compartilhamentos com vocês como forma de incentivo. Eu quero demonstrar aí o que eu fiz, como que eu me planejei, para que vocês possam aí se espelhar, aprender e também aplicar na vida de vocês. Naquele momento, naquela época, eu não tinha essa questão de estar ensinando para as pessoas, de estar incentivando elas. Não, naquele momento eu estava apenas compartilhando, porque eu queria compartilhar as minhas conquistas com as pessoas. Só que o que acontece? Tem muitas pessoas que fingem que estão celebrando com você, mas na verdade elas estão assim, ó, com o olho gordo em cima do que você está conquistando. Tem uma seguinte frase que ela fala o seguinte, né? As pessoas até te querem ver bem, mas não melhor que elas. Então ali eu já vi que algumas pessoas começaram a distanciar. Eu ouvi algumas coisas, tanto diretamente para mim, que eu não quero compartilhar, eu não quero abrir aqui, mas que acabou me chateando ali um pouco, que eu percebia que era questão de inveja. Outra questão é que na compra desse terreno, o empreendimento ali tinha 3 anos para estar entregando ali, liberando para a construção. E eu e a minha esposa tínhamos a intenção de construir naquele local, então a gente ficava ansioso com isso. Só que qual que é o problema de nós termos compartilhado aí com muitas pessoas? Todo mundo ficava perguntando: ah, e aí, já liberou lá? Como que vai ser? Nossa, mas tá demorando, né? E se não liberar? E isso e aquilo? E isso acabava atrapalhando e nos dando cada vez mais ansiedade. Então, outro erro que eu cometi que eu não quero que você cometa: não fique compartilhando da sua vida para as pessoas. Você sabe com quem você pode compartilhar, que essa pessoa realmente vai te incentivar, vai te motivar, mas você tem que ter atenção para aquelas pessoas que muitas vezes, quando você compartilha algo, ao invés de ela se alegrar verdadeiramente, ela vai ficar com inveja de você. E eu não quero dizer aqui que se a pessoa ficar com inveja de você vai atrapalhar a sua vida, os seus negócios. Não é nada disso. Mas é uma questão de realmente você compartilhar com aquela pessoa que realmente vai se alegrar com as suas conquistas. Não precisa ficar abrindo a sua vida aí para todo mundo e depois algumas pessoas ficar aí te enchendo de perguntas, te enchendo aí de informações que vai causar mais ansiedade para você. Então esses foram os 5 erros que eu cometi na compra do meu terreno. É claro que teve alguns outros erros, talvez tiveram, mas foram esses que eu consegui aqui me lembrar para compartilhar com vocês. Esses foram os principais erros, né? Para que você não venha tê-los também na compra do seu imóvel, seja terreno, casa, apartamento, para que você compre, para que você realize suas conquistas depois sem preocupação alguma, sem nenhum arrependimento. Então, eu quero saber, você já conseguiu conquistar a sua casa, o seu apartamento, o seu terreno? Se não, você está se planejando para isso? Se você está assistindo esse vídeo aqui até esse momento, é porque você quer aprender um pouco mais disso.
Então, ou você já conquistou, ou você está se preparando para isso. Então, eu quero saber qual foi o maior insight aí que você tirou dessa reflexão que eu trouxe aqui para você. Deixe aqui nos comentários, vamos interagir. E se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários também, que eu vou ter o prazer em ler e te responder. Se você chegou até aqui, é porque você gosta desse tipo de conteúdo. Então, mais uma vez, eu já quero te convidar. Se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo que eu tenho lançado por aqui durante todas as semanas. Já deixe o seu like aí para fortalecer o canal e me incentivar a trazer cada vez mais conteúdos de valor para você. Já aproveita, encaminha para aquele seu amigo ou para aquele seu familiar que você sabe que ele está se planejando, ele quer se estruturar para conquistar a tão sonhada casa, ou apartamento, ou terreno dele. Já encaminha esse vídeo para que ele já possa ter noção e não cometer os mesmos erros que eu cometi. Nos vemos no próximo vídeo e tchau, tchau!